inteira responsabilidade de seus idealizadores. A Mix Bahia FM apresenta Esporte Entre Amigos. Tudo que rola no mundo do esporte você ouve aqui. Esporte Entre Amigos. Começa agora. Jailson Santos, o Galego. Muito boa noite, minha querida Conceição do Jacuípe. Muito boa noite, minha querida Humildes. No ar, programa Esporte Entre Amigos, com esse amigo de vocês, Jailson Santos, o Galego, Zezito Oliveira, Ronaldo Alves, Tico Ferenci, Nailton Santana e na técnica, Gabriel Santana. Muito boa noite, meu amigo Maguila San. Hoje é o dia dele, é o dia desse cara espetacular. Hoje, programa dedicado ao nosso amigo Maguila San, diretor daqui da rádio Mãe, a nave Mãe, né? A Rádio Mix Bahia 89.9. Maguila hoje está fazendo 18 anos de idade. Parabéns, meu amigo Maguila. Dedicada a você. Dá logo bota os parabéns. Umas palmas aí para Maguila. Isso, daqui até o final do programa temos mais parabéns. Parabéns, Maguila, tudo de bom pra você, que Deus te abençoe, continue te iluminando e continue sempre essa pessoa maravilhosa que Birimbau aqui recebeu de braços abertos. Boa noite, meu amigo Zezito Oliveira. Boa noite, Galego, boa noite, galera da minha querida Birimbau. Vamos começar aqui o programa hoje, dia do aniversário do nosso comandante, nosso chefe, nosso ídolo, Maguila, meu amigo. Feliz aniversário para você, que Deus te dê muitos anos de saúde, vida e sucesso, meu irmão. Então, dá boa noite também a galera do ouvinte do programa. Estamos aqui hoje, segunda-feira, dia de agenda cheia. Vamos falar aqui até 7 horas de futebol. Falando de campeonato baiano que já começou, de campeonatos pelo Brasil aí. E estamos de agenda cheia hoje. E ontem já teve um massacre do Bahia de Feira. Daqui a pouquinho vamos falar sobre isso. 6-1 diante da Jacobina. Será que o time de Jacobina sentiu aquele acidente que aconteceu na BR? Que vitimaram 25 pessoas, todas Jacobina. Senão a equipe de Jacobina entrou com material, né? O padrão todo de preto ontem em homenagem às vítimas. Mas enfim, Bahia de Feira não tomou conhecimento e aplicou a maior goleada, né? Claro, o campeonato começou ontem, 6-1. O Atlético de Alagoinhas de virada também ganhou Itabuna. Daqui a pouquinho tudo sobre a rodada do Baianão, Zezito. E vamos aqui começando falando do nosso campeonato baiano. 10 clubes disputam o título de melhor time da Bahia em 2024. Sendo que desses times, o de Feira de Santana, o Bahia de Feira, o governador Jerônimo Rodrigues, em visita do município no último domingo, demonstrou interesse em fazer uma parceria com a Prefeitura Municipal para a utilização do estádio Alberto Oliveira, o Joia da Princesa, diante dos jogos que requererem um público maior. Em entrevista, o governador declarou que a utilização do Joia não beneficia só o Bahia de Feira, mas também todos os times, como o Bahia e o Vitória, que possuem grandes títulos, mas também os clubes da região, com exemplos da Jacuipense e outros. Questionado, Jerônimo Rodrigues ainda lembrou da sua juventude, quando jogava futebol na Universidade Estadual de Feira de Santana, UFS, junto com um colega. Ele evidenciou a importância do incentivo do esporte também no município, no estádio. Então, o governador Jerônimo Rodrigues vai agendar uma visita ao estádio Joia da Princesa para ver a situação, como é que está o estádio, e daí ver de onde ele vai arranjar verba, provavelmente para fazer uma reforma no nosso estádio Joia da Princesa, Galego. Ele e a sua comitiva estiveram ontem lá no estádio da Arena da Cajueiro para o início do Campeonato Baiano, e ele, eu acho que o Jerônimo, ele tem boas atitudes, né, em fazer coisas pela nossa Bahia. E uma dessas aí é reorganizar o estádio Joia da Princesa, pegar a parceria aí com o prefeito municipal Cobé Martins, para poder
ver o que é que tem de ser feito no Joia da Princesa. Joia da Princesa é o maior estádio do interior da Bahia. Só perde aí para a Fonte Nova e Pituaçu, né? E o Barradão. Mas no interior o maior estádio é o estádio Joia da Princesa, que não pode ficar lá um elefante branco jogado às traças. Eu acho que já tem uma licitação aí, né, para poder o Joia da Princesa ser reformado. E agora com essa atitude do Jerônimo querendo ajudar, o Jerônimo que era zagueiro, jogava na universidade e ele era zagueiro. Eu vi essa matéria aí, é uma atitude excelente aí do governador para poder juntar agora, para poder ajudar não só o Joia da Princesa, como o estádio de Juazeiro e, se eu não me engano, o estádio de Riachão de Jacuípe. O estádio de Riachão de Jacuípe e Juazeiro ele disse que vai investir. São investimentos que quem tem a ganhar é o público, né? São os torcedores, e sem essa de estar briguinha de gato e rato, né? Não podemos estar brigando para poder as coisas começar a acontecer. Eu acho que a intenção do governador é bom, é válida, é boa, então vamos ver o que vai acontecer. 18 horas e 10 minutos, o lateral esquerdo Matheus Bahia, tá vendo aí? Aqui foi uma verdadeira ponte, viu? Me encheram uma ponte muito bem feita aqui. Não é a ponte da Ilha de Itaparica que tá nesse processo ainda, faz, não faz, aquela coisa toda. Mas enfim, o Galatasaray mira a contratação de lateral do Ceará, diz a imprensa turca. O lateral esquerdo Matheus Bahia, recentemente anunciado pelo Ceará como reforço para a temporada 2024, pode não chegar a fazer sua estreia. Segundo o jornal turco, o Takvim, o Galatasaray da Turquia estaria disposto a adquirir o defensor. Atleta revelado pela base do esquadrão, o defensor chegou a Porangabuçu na semana passada. De acordo com a imprensa turca, a possibilidade do clube de Istambul fechar a negociação pelo jogador o mais rápido possível para suprir o espaço vagante em seu plantel. Matheus Bahia tem contrato com Bahia e firmou um pré-contrato de empréstimo junto ao Ceará até o fim de 2024. Sendo assim, para se transferir para o clube europeu, seria necessário um acerto entre todas as partes, né? Pois o atleta já assinou um acordo com o Vozão. Nesse possível acerto, o vovô ganharia por taxa de vitrine. No futebol turco, Matheus seria reserva do lateral espanhol Angelino, ex-Manchester City da Inglaterra. No Ceará, o jogador de 24 anos disputaria a posição com Paulo Vitor, que pertence ao Internacional do Rio Grande do Sul e tem vínculo de empréstimo com o Alvinegra até o meio do ano. Então tá aí, Matheus Bahia sendo pretendido aí pelo time turco, Zezito Oliveira. E o primeiro jogo da equipe do Vitória como mandante ainda não teve local confirmado pela Federação Baiana de Futebol, já que o gramado do Barradão ainda está em processo de mudança, mas de acordo com fontes, o clube enviou uma entidade, o confronto diante do Bahia de Feira, marcado para sábado, será realizado mesmo no estádio Manuel Barradas. Havia a possibilidade do jogo ser realizado em Pituaçu, mas caso o gramado do Barradão não estivesse pronto ou apto para a partida, mas essa possibilidade já foi descartada pelo Vitória, e o Leão prepara uma série de ações para o jogo lá, que vai ser mesmo lá no estádio Joia no Barradão. E antes da partida, o Vitória estreia no Campeonato Baiano nesta quarta-feira diante da Jacuipense, e a bola vai rolar a partir das 19h15 lá na Arena Valfredão, lá em Riachão de Jacuípe. Teremos pelo Campeonato Baiano o jogo entre Vitória e Jacuipense, galera. Havia a possibilidade do jogo ser realizado em Pituaçu, caso o gramado do Barradão não estivesse apto a tempo para a partida, mas essa possibilidade foi descartada pelo Vitória. O novo patrocinador Betsat do Leão prepara uma série de ações de ativação para o torcedor rubro-negro que for ao estádio. Antes da primeira partida em casa, o Vitória estreia no Campeonato Baiano, como você falou aí, nessa quarta-feira de 17, diante da Jacuipense. A bola rola a partir das 19h15, então tá tudo liberado, gramado novo, o Vitória vai jogar contra o Bahia de Feira no seu estádio no próximo final de semana, Davi. E falar em Vitória, desembarcou hoje o jogador Luan. O jogador Luan desembarcou hoje em Salvador e veste a camisa do Vitória. Novo reforço do Sport Clube Vitória, o meia Luan, desembarcou em Salvador e já vestiu a camisa rubro-negra. Recepcionado pelo presidente Fábio Mota, o jogador de 30 anos posou para fotos com torcedores que o aguardavam no Aeroporto Internacional de Salvador. Luan chegou em Salvador por volta das 15 horas. Já vestiu a camisa do Vitória e respondeu à imprensa presente.
No vídeo é possível ouvir gritos de provocação da torcida rubro-negra. Pescar, viu, Luan? Pescar, dia 18, disse a torcida rubro-negra, fazendo referência ao primeiro Bavi do ano, no dia 18 de fevereiro. Em 2023, Luan entrou em campo apenas 5 vezes pelo Grêmio na Série A. Já em 2022, o meia atuou em 11 jogos, sendo 3 pelo Corinthians e 8 pelo Santos, marcando apenas um gol. Então tá aí, o Luan desembarcou, já vestiu a camisa rubro-negra. Eu acho, Zezito, eu tenho minha opinião, já falei aqui, que não foi uma boa vitória contratar o jogador Luan. Mas, né, a gente olhando com outros olhos, eu acho que o futebol nordestino tem tudo aqui pelo Vitória, saindo daquele eixo Rio-São Paulo, de o Luan deslanchar. Porque, com todo respeito à torcida do Vitória, mas é uma camisa diferente. Não é uma camisa assim, é como se fosse o Palmeiras, o Grêmio, Corinthians, o Grêmio, né? Não, com todo respeito, Vitória é um time grande, não estou aqui querendo desmerecer o rubro-negro, mas jogando aqui no Nordeste, ele poderia ir para o Fortaleza, o Ceará, né? Como veio pro Vitória, eu acho que o jogador Luan vai deslanchar, e só depende dele. Para ele deslanchar, depende única e exclusivamente do próprio Luan, Zezito Oliveira. Com certeza, se ele conseguir praticar metade do futebol que ele praticou pelas equipes lá do Sul, como Corinthians, Flamengo e outros que ele joga. Não, Corinthians, ele jogou no Corinthians? Corinthians jogou. Ele não jogou, praticamente não jogou. Só teve duas oportunidades, foi 3 oportunidades. Eu tô dizendo, ele não teve oportunidade de atuar, mas ele passou um tempo no Corinthians, mas não deslanchou, como se não mostrou aquele grande jogador de outros jogos. Mas vamos botar fé. Eu não acredito muito nele, porque, Jailson, eu olho desse lado. Esses caras, quando vêm pra aqui, eles vêm pra se acomodar. Chega aqui, começa a entrar em reggae, pá, essas histórias todas. E todo mundo quer vir pra Bahia. Todo jogador de lá do Sul, ele quer vir pra Bahia. Mas ele chega aqui, ele encara de outra maneira diferente. Ele quer curtir, quer passear, quer ir pra reggae. Mas vamos esperar. Vamos esperar que Luan não seja mais um desses e que ele consiga fazer bons jogos pela equipe do Vitória. É um contrato de produtividade, o Fábio Mota foi bem claro. Eu acho que o jogador não é nenhuma criança, 30 anos de idade. Acho que tem tempo para tudo nessa vida. Acho que o Luan, ele é um cara que ele tá achando essa outra oportunidade na vida. Não são muitos, não são vários jogadores que acham a oportunidade como o Luan tá achando. Então, o cara pode dizer assim, eu tô tendo outra chance. Né? Deus tá me dando outra chance. Eu vou seguir minha carreira. Eu vou parar de fazer as coisas erradas que eu fiz. O problema de Luan é extra-campo, não é dentro de campo. Todos nós sabemos que o Luan, tecnicamente, é um grande jogador. Agora não vem rendendo por causa dos problemas extra-campo que ele tem. Então depende dele. Se ele quer alguma coisa ainda, né? Que ainda tem muita coisa a dar. 30 anos de idade, né? Tá novo. Pode jogar mais umas 10 temporadas, até 40 anos, se ele quiser. Agora depende muito do atleta, depende muito da responsabilidade do Luan, porque senão aí a torcida vai pegar no pé. Se fizer igual a Jacaré, que a Jacaré se expôs aqui nas redes sociais, comendo água, né, saindo pra lá e pra cá, aí a torcida vai pegar e a coisa não vai andar bem pro jogador Luan. E a negociação entre o meia Daniel, ex-Fluminense, ele não vai mais reforçar a equipe do Vitória esse ano. O jogador de 28 anos recusou a proposta rubro-negra e vai seguir lá no tricolor da Laranjeira. A informação foi divulgada inicialmente lá pelo site lá do Rio, e o presidente Fábio Mota já havia confirmado que o Leão já tinha um acerto encaminhado com o clube carioca para a aquisição em definitivo do atleta, mas ainda estaria negociando com o staff do próprio atleta. Então, Galego, quando surgiu essa notícia que Daniel viria para o Vitória, eu até duvidei. Por quê? Pelo fato, Daniel jogou há pouco tempo, ele jogou pouco tempo aqui pelo Bahia, e eu acharia que ele viesse para aqui, ele ia ficar marcado, principalmente pela torcida do Bahia. Então, por algum motivo, ele estava se acertando com o Vitória, não deu certo, e já está descartado como novo reforço da equipe do Vitória. Jogador que começou, fez a divisão de base no próprio Fluminense, no pó de arroz. Acho também, na minha opinião, não. Você tem a sua opinião, eu tenho a minha, mas se viesse por Vitória, poderia ficar marcado pela torcida do Bahia, mas não tinha nada a ver, ele não era cria do Bahia, não é cria do Bahia. Se fosse cria do Bahia, a torcida ia ficar mais revoltada. Mas o Danielzinho preferiu ficar no Fluminense, né? Vida que segue, vamos torcer pro Daniel e torcer que o Vitória contrate outro, como já contratou o Daniel Vieira, se não me engano, né, que daqui não pode desembarcar aqui em Salvador ainda, mas vamos ter essa matéria do outro Daniel, que não é o Danielzinho. E falando ainda do Daniel, do nome dele, é Daniel Sampaio Simões, foi revelado pelo Fluminense
onde disputou 73 jogos como profissional, marcou 2 gols, teve também 2 passagens pelo Oeste, lá de São Paulo, por empréstimo em 2016 e 2017, e sem renovar com o Fluminense no final de 2019, foi contratado pelo Sport Clube Bahia a custo zero. Na primeira temporada, em 2020, disputou 45 partidas, marcando 5 gols e dando 5 assistências. Então, é mais um que já está mudando de clube também, viu? Está querendo mudar já de novo. Bahia e Botafogo chegam a um acordo por valor de transferência de Cuesta. Tá aí né? Vamos ver se chegaram a algum acordo aqui. Alô, torcida tricolor. Bahia está formando um grande time para essa temporada. E o Vitória também. Após relutar na liberação, o Botafogo já aceita negociar Vitor Cuesta com o Bahia, com compensação financeira. A diretoria botafoguense quer receber 2,6 milhões à época para liberar o jogador. Esse foi o mesmo valor pago pelo clube. Bahia tentou contratá-lo. A informação esse foi o mesmo valor pago pelo clube para a aquisição do defensor em 2023, quando o próprio Bahia tentou contratá-lo. A informação é do canal do Medeiro. Botafogo e Inter de Miami tinham um acordo, mas empresário e jogador preferem continuar no Brasil, com o Bahia como interessado. Com 35 anos, o Vitor Cuesta está no futebol brasileiro desde 2017. Além de canhoto, tem perfil de liderança e experiência em Série A, após ter disputado as últimas 8 edições. Em 2023, o defensor argentino realizou 62 partidas pelo Botafogo na temporada, com 4 gols e 1 assistência. Então tá aí o Cuesta, eu acho um jogador interessante, um xerifão, que poderia se encaixar muito bem ali naquela quarta zaga do Bahia, um jogador canhoto, um jogador que dá assistência, faz gols e é um xerifão que pode vir comandar essa defesa do Bahia, Zezito. É que, na verdade, o Bahia, o time do Bahia precisa de um cara, como você acabou de falar, aquele cara que chega ali, velho, e diga assim, isso aqui é meu, ninguém me toca, ninguém me cuida, e mostrar uma liderança forte, porque essa zaga do Bahia, se não mudar, meu amigo, no Campeonato Brasileiro vai ser um verdadeiro terror. E pelo Campeonato Baiano, passando aqui as últimas notícias e informação, nós teremos já nessa quarta-feira a sequência do Campeonato Baiano, com a equipe do Barcelona de Ilhéus enfrentando a Juazeirense, lá no estádio Mário Pessoa, e o Jacuipense enfrentando o Vitória no Valfredão, e o Bahia jogando contra o Jiquié lá na Fonte Nova na próxima quarta-feira, dia 17, galera. 18h22, e vocês querem mandar seu áudio aqui, mande seu áudio aqui pra rádio, o número da nossa rádio é esse aí. Participe do programa Esporte Entre Amigos. Mande seu áudio agora para o 759-8154-1406 ou 759-9865-9632. Tem comercial? Gabriel, tem comercial. Não saia daí. O programa Esporte Entre Amigos volta já, aqui na Mix Bahia FM. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho o campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho o Campeão. Presente no seu dia a dia, localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves, em Humildes, na direção de Duim, em Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. Hotel Coruja, suítes climatizadas e confortáveis. No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem no Hotel Coruja, situado na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro.
Já imaginou fazer as suas receitas de uma forma bem prática? Ter facilidade para preparar aquelas receitas que você vê na internet? A CL Constrular te ajuda! Conheça a nossa seção de eletros e surpreenda-se com os itens que vão facilitar o seu dia a dia. Dos liquidificadores, sanduicheiras ao poderoso Air Fryer, que deixa tudo crocante sem abrir mão da saúde. Faça-nos uma visita e conheça! CL Constrular, a Home Center de Berimbau. Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho O Campeão, em Humildes. Tele Whats 75 DDD 11 966 54 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho. Na hora de alinhar e balancear o seu veículo, procure alinhamento e balanceamento Jomafa. Também trabalhamos com vendas de pneus novos e usados, com o menor preço da cidade. Localizado na rua Senador Quintino, número 2918. Telewhats 75 991 18 3539. Falar com Adriano. Pensou em peças para a manutenção de sua bike? Conheça a Ciclopeças Carvalho, situada na rua Senador Quintino, número 2912. Telewhats 75 99230 7706. Falar com Nilson. Mix Bahia FM 89.9. O programa Esporte Entre Amigos está de volta, aqui na sua Mix Bahia FM. Jailson Santos, o Galego. Voltei, 18 horas 27 minutos. Venha, meu amigo. E o Vitória, amigo, o nosso Vitória. O Vitorinha foi eliminado da Copa São Paulo de Futebol Júnior nos pênaltis contra a equipe do Ibrachina nesta segunda-feira, com empate de 1-1 no tempo regulamentar. As equipes decidiram a classificação nas penalidades e o time paulista venceu pelo placar de 6-5. O jogo até que começou bem movimentado, com o Ibrachina abrindo o placar logo aos 10 minutos do primeiro tempo, mas o restante do primeiro tempo foi equilibrado, porém aos 43 minutos o Ibrachina acertou um chute no travessão e incendiou o restante do jogo. Nos acréscimos, aos 48 minutos, o atleta Fábio Soares empatou a partida e o segundo tempo seguiu sem gol e a partida foi decidida nas penalidades. Todos os 10 primeiros batedores acertaram as cobranças e a classificação foi decidida na fase alternativa. Na fase de grupo, Vitória e Ibrachina empataram 0-0 pela última rodada, porém o Leão ficou com a vice-liderança do grupo, mas já foi eliminado da Copa São Paulo de Júnior, Galego. Que pena, né? Que pena. Aí acabou os sonhos. E aí, voltar para casa. Vitória muito empolgado depois daquele jogo de 4-1. Torcedores do Vitória estavam super empolgados. Eu também estava empolgado. Eu acreditava que o Vitória iria passar por esse time aí. Mas é coisa do futebol. Mais uma vez, Bahia e Vitória não conseguem chegar aí às finais da Copinha. 18 e 28, zagueiro envolvido em apostas esportivas pode ser contratado por clube da Série B. Condenado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, o zagueiro Eduardo Bauerman pode voltar a atuar profissionalmente aos 27 anos de idade. Ele tem sido analisado pelo América Mineiro, onde teve grande atuação na carreira. Caso seja contratado, o defensor disputaria Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e Série B do Campeonato Brasileiro nesse ano. Dirigentes do Coelho deve se reunir nos próximos dias
para bater o martelo sobre uma possível investida, de forma a repatriar o zagueirão. Segundo informações da Rádio Itatiaia, ele está livre no mercado após rescindir com o Santos em julho do ano passado, depois do escândalo das apostas esportivas. Então tá aí o zagueirão, jogou no Santos, o Bauer e o time do América, que está querendo repatriar o atleta, Zezito. O Santos, como é que se diz? Na caça por mais contratações para reforçar. É o América. O América. O América. Ele jogou no Santos, o atleta jogou no Santos. Isso, o América, para contratar mais jogadores como reforço para o Campeonato Brasileiro. É o que todo mundo está fazendo, então tem que sair atrás. Se não contratar, meu amigo, não vai para lugar nenhum. 18 horas 30 minutos, 18h30, reforços do Vitória são registrados no BID e podem estrear. O técnico Léo Condé vai poder contar com alguns dos reforços contratados pelo Vitória, já nesta quarta-feira, quando o time visita o Jacuipense na estreia do Campeonato Baiano. Até aqui, 4 jogadores tiveram o nome publicado no boletim informativo da CBF e estão liberados para jogar. O lateral Patrick Calmon, o goleiro Alexandre Feltman, o zagueiro Christian Zabata e o volante Caio Vinícius foram regularizados. Nessa segunda-feira existe a expectativa, portanto, de que alguns deles já sejam aproveitados por Léo Condé nesta quarta-feira. Então tá aí, já liberado alguns atletas para a estreia do Rubro Negro, que já joga diante da equipe da Jacuipense. Temos áudio aí, meu amigo Gabriel Santana, vamos ver quem tá no áudio aí. Solta esse áudio, boa noite, amigo. Boa noite, Galego. Um abraço para vocês aí da bancada. Estava vendo o programa The Best. Fiquei muito contente pelas homenagens que a Marta recebeu, por mostrar sobre conquista, né? É o que vocês fazem aí, é levar o esporte para mais de 150 cidades aí na nossa Bahia e trazer também aqui para São Paulo, né? Porque tem ouvinte aqui que fica ouvindo, a gente põe aqui na sala quando eu chego do trabalho, o pessoal fica assistindo vocês, né? Ouvindo vocês falarem, e a gente vê que é isso que muda a nossa história, né? A gente correr atrás dos nossos objetivos. Um forte abraço do amigo, tá bom? Tá aí, meu amigo Antônio Santos. Um abraço, Antônio Santos, ele que está sintonizado no programa Esporte Entre Amigos, aí diretamente da terra da Garoa, grande São Paulo, né? Em Sampa. Zezito, tem alguma coisa, Zezito Oliveira? Zezito Oliveira tá aí, né? 18 horas 32 minutos, 18h32. Ontem a goleada do Bahia de Feira, ela já se mostra dizer assim que foi histórica, né, no Campeonato Baiano. Passou por cima da equipe do Jacobina. E vamos dar essa matéria aqui do Bahia de Feira. Bahia de Feira atropelou o Jacobina pela abertura do campeonato. O Campeonato Baiano de 2024 começou oficialmente nesse domingo, no jogo de abertura da competição. O Bahia de Feira goleou o Jacobina pelo placar de 6-1 na Arena Cajueiro, em Feira de Santana. Os gols foram marcados por Cleito 2 vezes, Vitor 2 vezes, Reinaldo e Felipe Macena. Lucas Pezão descontou para os visitantes. Ainda nesse domingo, Itabuna recebeu o Atlético de Alagoinhas e de virada o time Carcará deu 2-1 na equipe do Itabuna. O Itabuna não estreou bem lá no estádio Mário Pessoa, que vai ser seu mando de campo, porque o estádio Luiz Viana Filho não tem condições de jogo ainda lá no seu estádio, o Luiz Viana Filho. E a equipe tanto a equipe do Atlético de Alagoinhas, que foi o último campeão baiano, mostrando que, e a equipe de Itabuna mostrando que se prepararam para a disputa desse campeonato, esse nosso combalido campeonato baiano, que praticamente para as equipes pequenas deixa algum resultado, mas para a equipe grande como Bahia e Vitória é só mesmo fazer parte, para participação.
mas para os times do interior é uma grande oportunidade tanto de botar um dinheiro, de arrecadar um fundo, ou então de apresentar atletas para o Brasil. Não digo para o Brasil porque o Campeonato Baiano não chega a ser transmitido por nenhuma emissora a nível nacional, só a nível local, que é a TVE que transmite, mas de qualquer maneira é uma oportunidade para ver se aparece alguma novidade, algum jogador novo que vai servir para jogar no futuro em Bahia e em Vitória. E esse ano o Vitória tem que dar um exemplo, tem que dar resposta, né? Porque o Vitória está vários anos sem chegar sequer à semifinal do Baianão. Vitória vem com força também para conseguir ganhar o título e também conquistar a vaga na Copa do Brasil. Eu sempre falo, é importante as equipes do interior se fortalecerem para poder beliscar uma vaguinha na Copa do Brasil, porque já por participação na primeira rodada da Copa do Brasil, o time já leva em bolsa aí R$700 mil, que já seria uma boa grana para as equipes do interior. 18 horas e 35 minutos, Bahia fará jogo treino nessa quarta-feira em Manchester, né? O Sport Clube Bahia segue sua preparação de pré-temporada em Manchester e nessa quarta-feira vai realizar um jogo treino às 11 horas. O amistoso está marcado para acontecer no Joy Stadium, estádio do time de base e feminino do Manchester City. O adversário ainda será divulgado. A informação foi divulgada pelo repórter Marinho Júnior. Em 2024, o Sport Clube Bahia disputará Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série A. A estreia do esquadrão no ano será contra o Jiquié, no dia 17 de janeiro, às 21h30, na Arena Fonte Nova, pela primeira rodada do Baianão. Porém, será utilizado um time misto. A equipe principal só vai estrear na terceira rodada. O goleiro Adriel, o lateral direito André, o lateral esquerdo Caio Roque e o zagueiro Max Vitor retornaram de Manchester e vão participar da estreia no Campeonato Baiano, se juntando ao meia Léo Cittadini e o volante Diego Rosa. Já o goleiro Arthur Jampa e o atacante Juan Pablo, que disputaram a copinha, viajaram para Manchester. Então tá aí, Bahia fazer esse jogo treino quarta-feira, né? Não tem aí no time definido, mas é bom para poder, né, dar esse deslanche, relaxar um pouco a musculatura dos atletas. E o Bahia vai mostrar um time misto, um time bom. Léo Cittadini, Diego Rosa, André, Marcos Vitor. É uma equipe que pode competir, por que não? Até o final do campeonato. Essa equipe aí é a equipe titular, poder fazer jogos aí no Campeonato Nordeste e Copa do Brasil, Zezito Oliveira. Com esses atletas que você acabou de citar aí, eu acredito que o Bahia pode fazer até um timezinho que, depois de bem organizado, com a mesclagem de alguns jogadores de base. E vamos ver, eu acredito que se essa equipe, inicialmente que foi formada aí, se ela não começar bem, eu acredito que a diretoria do Bahia vai fazer qualquer coisa, botar qualquer reforçozinho com os atletas, mas eu não acredito, eu não acharia de acordo que o Bahia não testasse logo. Na minha opinião, teria que testar logo o time bom, o time titular mesmo, mas como o Campeonato Baiano é um campeonato que não tem aquele destaque todo, então vamos ver no que é que vai dar aí o Campeonato Baiano. E Jean Lucas traz uma característica importante para as ideias de Ceni, de Santoro. O volante Jean Lucas foi o segundo reforço anunciado pelo Sport Clube Bahia para a temporada 2024. Contratado junto ao Santos, em transação que pode chegar a 32 milhões, o jogador de 25 anos assinou contrato até 2028. O diretor de futebol, Cadu Santoro, afirmou que o meio-campista já havia sendo monitorado pelo Grupo City desde a base do Flamengo e que traz uma característica importante para as ideias de Rogério Ceni. Depois de uma longa negociação, conseguimos concretizar a contratação. É um jogador que o Rogério conhece muito bem. O Bahia e o Grupo City também o conhecem muito bem. Já vínhamos o monitorando desde o Flamengo, Santos, Santos, Lyon e Mônaco. É um jogador que a gente entende que nos traz uma característica importante para as ideias do Rogério, para a maneira que pretendemos jogar esse ano. Então, para contratar o jogador, o Bahia venceu a concorrência do Internacional. Estamos contentes que mesmo com um concorrente tão grande, Jean desde o início optou por nosso projeto, pelo projeto do Bahia. Mais uma vez mostra o nosso momento no mercado, o nosso posicionamento, e temos certeza que o Jean veio
para um projeto de médio e longo prazo e que será muito feliz com conquistas importantes nos próximos anos, completou. E a diretoria do Corinthians, essa semana, esse é um caso curioso que aconteceu. Eles deram queixa na polícia que foram encontrados vários equipamentos de espionagem lá no Parque São Jorge e no centro de treinamento da equipe profissional e da de base. Então, foram encontrados aqui, de acordo com a advogada, foi encontrado um sensor de presença com a câmera oculta instalada em seu interior na recepção do andar do prédio administrativo, aonde está localizada a presidência do clube. Outro foi achado aqui, meu Deus, foi aonde aqui, meu Deus? Foi na sala de recepção, em cima da porta que dá acesso à sala do presidente. Um terceiro sensor foi encontrado também na própria sala, acima de sua poltrona. Rapaz, o negócio foi feio aqui lá no Parque São Jorge. Então, o Parque São Jorge foram encontradas várias câmeras de espionagem. Agora, galera, qual a finalidade disso aí, pai? Você tem ideia, assim? Foram encontradas várias câmeras. Câmeras no interior do Parque São Jorge, na sala de tem que ter câmera, né? Não, mas de espionagem, câmeras que não pertencem. E descobriram agora? Agora que vieram descobrir. Câmeras que não pertencem ao circuito interno de lá, entendeu? Foram encontradas dentro do Parque São Jorge. Não faço a mínima ideia. Será que é para poder analisar o Corinthians? É um negócio que alguém ali. É uma coisa que ninguém entende. Ninguém entende. Bota a câmera? Não sei. Vamos ver o que vai acontecer aí, né? Mas se descobriram alguma coisa de importante, tá por trás disso aí. 18h40, comerciais, Gabriel Oliveira. Não saia daí. O programa Esporte Entre Amigos volta já, aqui na Mix Bahia FM. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho o campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho o Campeão. Presente no seu dia a dia, localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves, em Humildes, na direção de Duinha e Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. Hotel Coruja, suítes climatizadas e confortáveis. No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem no Hotel Coruja, situado na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro. O verão chegou com tudo, e para você aproveitar com estilo, basta dar um pulinho na CL Constrular. Na CL Constrular você encontra piscinas adulto e infantil, cadeiras de sol, guarda-sol, cooler, taças e itens para aquele churrascão que não pode faltar para curtir de boa com a família. Faça-nos uma visita e confira. CL Constrular, a Home Center de Berimbau. Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho Campeão, em Humildes. Tele Whats 75 DDD 11 966 54 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho.
Na hora de alinhar e balancear o seu veículo, procure alinhamento e balanceamento Jomafa. Também trabalhamos com vendas de pneus novos e usados com o menor preço da cidade. Localizado na rua Senador Quintino, número 2918. Telewat 75991183539. Falar com Adriano. Pensou em peças para a manutenção de sua bike? Conheça a Ciclopeças Carvalho, situada na rua Senador Quintino, número 2912. Telewat 75992307706. Falar com Nilson. Mix Bahia FM 89.9. Você está conectado com a Nave Mãe. Falando diretamente da Rua João Hipólito de Azevedo, número 1, Centro de Conceição do Jacuípe. O programa Esporte Entre Amigos está de volta. Aqui na sua Mix Bahia FM. Jailson Santos, o Galego. Voltei, 18 horas e 45 minutos, voltei para mandar um abraço pro meu amigo João Fly. Alô, João Fly, aí no distrito de Humildes. Meu amigo Zeca do Fuma aí na Rua do Fogo. E a sua esposa Pro Florenice. E meu amigo João Pintado, grande João Pintado, desportista aí em Humildes. 18h45, venha, Zezito. E nesse domingo, o Vitória anunciou a chegada do jogador Daniel Júnior à capital baiana. Ele chegaria às 16h50 de Brasília. No entanto, o atleta não está autorizado pelo Cruzeiro a embarcar para Salvador e nem acertar com o Leão. O clube baiano resolveu cancelar o desembarque nesta segunda-feira até a resolução do caso. Esperamos que de forma muito respeitosa que todas as partes chegarem a um acordo para um sim ou não. Disse Ítalo Rodrigues, diretor do Vitória. Eu não entendi muito bem aqui qual foi a coisa aqui, mas esse jogador estava já sendo praticamente anunciado pelo Vitória, teve a sua contratação suspensa pela equipe do Cruzeiro. Os dois Daniel, né? O Danielzinho e o Daniel, atleta do Cruzeiro. E o que é que está acontecendo, Galego? A expectativa aí deve ser acordos salariais, alguma coisa desse tipo aí, que essa situação tem que ser bom para ambas as partes, né? Tanto para o atleta como para os clubes. Cruzeiro e o Vitória. Então, esses acertos que acaba até não dando certo. O Vitória anuncia a contratação de ex-lateral de clube da Série A. O Sport Clube Vitória abriu a porta de anúncios oficiais. Essa é quentinha da agora, das contratações já acertadas com o clube para a temporada de 2024. Nessa segunda-feira, o Leão da Barra anunciou o lateral esquerdo Patrick Calmon, que ele disputou. Não, Patrick Calmon já estava sendo anunciado, já foi anunciado, né? Já foi contratado, lateral esquerdo de 29 anos, é o primeiro reforço anunciado, né? De forma oficial pelo Vitória. Então o Vitória anunciou de forma oficial o Patrick Calmon para sua lateral, Zezito. 18 horas e 47 minutos, mandar um abraço ao meu amigo Ronaldo Alves. Ronaldo Alves que está aí de boa, tranquilo, na sua humilde residência. Scarpa fala sobre polêmica com William Bigode. Vontade de falar tudo que penso dele. Meio-campista foi apresentado pelo Atlético Mineiro e falou sobre o prejuízo milionário causado por falsos investimentos em criptomoedas. A ação envolve o William Bigode, seu ex-companheiro de equipe no Palmeiras. O Atlético Mineiro apresentou na manhã dessa segunda-feira sua mais nova contratação para a temporada. O meio-campista Gustavo Scarpa, em sua volta ao Brasil, após passar pelo futebol grego e inglês. O jogador de 30 anos confessou que um dos fatores que o fizeram retornar ao país é a briga judicial com William Bigode, onde o atleta do Santos, no escândalo das criptomoedas, tenho acompanhado esse caso quase todo dia. Estou esperando a justiça ser feita. É um processo que demandou muita atenção, muito foco da minha parte, muita energia. E eu acredito ainda que vou conseguir resolver essa situação.
acompanhei a entrevista dele, William Bigode, em apresentação no Santos, que afirmou se sentir constrangido com a situação e está tranquilo com seu caráter. Prefiro assim nem comentar sobre apesar da vontade que tenho de comentar, de falar tudo o que eu penso dele, de tudo que ele fez. Comentou Scarpa. Acho que o Scarpa ele não está satisfeito com o William Bigode, né? Sobre essa situação aí desse investimento, né? Eu não sei, eu não vou comentar, não entendo nada dessas moedas aí. Criptomoedas. É melhor deixar para a justiça, né, Zezinho? Eu só conheço de Cruzeiro. E a novela da contratação do Jean Lucas teve muitos capítulos. Um deles é o boato da imprensa gaúcha que o jogador preferiria jogar no Internacional ao invés do Bahia. Além disso, na ocasião, muitos jornalistas no Sul afirmaram que o atleta iria para outro clube do Grupo City e não pretendia jogar no Nordeste. Porém, o meio-campista acabou sendo anunciado pelo Bahia, que deu um chapéu lá no Colorado. E na entrevista, Jean Lucas legou o boato sobre a restrição de vir jogar no futebol nordestino. Então, ele fala, segundo ele, o Bahia é grande e muito antes do Grupo City. Agora vai ser muito maior e o Grupo City vai estar fazendo um projeto para transformar o Bahia em um dos maiores clubes do Brasil. Segundo ele, eu acho que isso nunca aconteceu. E que o pessoal do Sul deve estar todo mundo, meu amigo, com o dedo no nariz por causa dessas contratações do Bahia. 18h50 e em nota, a Fortaleza confirma a venda de Caio Alexandre para o Bahia. Mais um aí, viu, torcedor? Fortaleza confirmou na segunda-feira a venda do volante Caio Alexandre para o Sport Clube Bahia por 5 milhões de dólares, cerca de 24,3 milhões, referente 100% dos direitos econômicos do atleta. O esquadrão venceu a concorrência do Corinthians, que também estava negociando com o atleta. O presidente Marcelo Paes revelou que o clube cearense tem direito a 60% desse valor. Os outros 40% pertenciam ao Botafogo. Fortaleza oficializa a venda do volante Caio Alexandre ao Sport Clube Bahia por 5 milhões de dólares. O tricolor do PC tem direito a 60% do valor da venda. O atleta foi liberado para realizar exames médicos e unir-se ao clube baiano em sua pré-temporada. Apostou o clube, acabou a novela, né? Mais um grande jogador. Bahia vai formar literalmente uma grande equipe esse ano, principalmente para o Campeonato Brasileiro, Zé. Se Deus quiser, o próprio Esporte Clube Bahia iniciou nesse sábado, último sábado, a venda de ingressos para o primeiro jogo da temporada em 2024. O Esquadrão vai estrear, como todo mundo já sabe, na próxima quarta-feira às 17 horas. Não, dia 17, às 21h30, contra o Jiquié na Arena Fonte Nova. E como de costume, o primeiro dia é exclusivo para sócios que pode comprar o bilhete na internet com 50% de descontos. Ou pelos pontos de vendas e externo com 30% de desconto. Por essa partida, o setor sudeste da partida vai custar R$40, é caro, viu? Claro, o jogo do Bahia, do Campeonato Baiano, custando R$40, não tá para todo mundo não. Mas o torcedor do Bahia, eu acho que está satisfeito, ainda não está satisfeito, mas vamos ver no que é que vai dar, entendeu? Então, os ingressos para o primeiro jogo do Bahia no Campeonato Brasileiro, o Baiano, já estão à venda. Do jeito que tá, todo mundo motivado, mesmo com o time misto aí, acredito eu que 10, 15 mil pessoas na Fonte Nova. Bahia que joga quarta-feira, contra a equipe do Jequié. Bahia favorito mesmo com time misto, time reserva, que vai dar conta do recado, vai fazer prevalecer o mando de campo e vai sair com uma boa vitória diante do Jequié, o Jequié. Então o Bahia tá aí se preparando, acho que vai dar umas 15 a 20 mil pessoas, mesmo diante de um campeonato que teoricamente é fraquíssimo. 18h53. Presidente do Corinthians disse que abriu mão de Caio Alexandre, acertado com o Bahia. O Corinthians tentou atravessar o Sport Clube Bahia a contratar o volante Caio Alexandre, um dos destaques do Fortaleza na última temporada. Porém, o esquadrão venceu a disputa e acertou com um jogador de 24 anos, que deve ser anunciado a qualquer momento, como já anunciamos aqui, onde fará pré-temporada. Em entrevista, o presidente Augusto Melo afirmou que o Corinthians desistiu do meio-campista para priorizar outros setores do time.
Abrimos mão porque queremos um meia mais de chegada e 2 atacantes, que é o nosso foco daqui para frente. O resto do time está estruturado, disse Augusto Melo em entrevista concedida à CNN Brasil. Então tá aí, preferiu abrir mão, ele quer um jogador mais de chegada e 2 atacantes, né? Certo que o Bahia ganhou mais essa parada aí, Zé. E o Sport Clube Vitória, ele vai gastar cerca de 11 milhões por ano no futebol de base, que vai do sub-9 ao sub-20, e vai seguir aumentando os investimentos, buscando resgatar sua essência de clube formador, como foi no passado, quando lançou no futebol nomes como Dida, Davi Luiz, Vampeta, Alex Alves, Hulk e entre outros. O presidente do Vitória, Fábio Mota, destacou que a evolução da base do Vitória vai seguir e ele vai investir cerca de 11 milhões por ano para a equipe de base da equipe do Vitória. Pois é, né? Tomara a Deus aí que fortaleça aí com esses meninos aí, né? Que o Vitória saiu da copinha, mas que não vai dar um desleixo, um desânimo com esses atletas. Tem que aproveitar essa temporada aí para poder encaixar alguns atletas, que daí é que vai garimpar alguma coisa diante do elenco, né? Para poder suprir algumas necessidades, que o Vitória vai ter muitas dificuldades, né? Para poder trabalhar os seus atletas, seus funcionários durante essa competição aí, essa temporada de 2024, com uma temporada muito dura, muito difícil, mas acreditamos que o Vitória possa passar por cima de tudo. Como diz o Fábio Mota, ele está mirando aí uma vaga na Sul-Americana. 18h55, e após o retorno à Série A e valorização no mercado, o Fábio Mota abre as portas para a SAF no Vitória. Olha aí, Bal. Em entrevista ao CNN Sport SA deste domingo, o presidente do Vitória, Fábio Mota, explicou o motivo do clube ainda não ter virado SAF. Segundo o gestor, em 2 anos, mesmo com dificuldades financeiras, o rubro-negro baiano subiu da Série C para a elite do futebol nacional. O Vitória estava com a marca na Série C, bem desvalorizada. Era muito fácil comprar o Vitória. Na época, recebemos uma proposta oficial de 200 milhões. Eu agradeci o grupo que fez a proposta, mas não tem como vender o Vitória por 200 milhões, porque a gente iria para a Série A. O clube iria valer 2 bilhões após retornar à Série A. Depois de 5 anos, o atual presidente do clube traça os planos e confirma o desejo de virar uma sociedade anônima do futebol. Quanto vale o Vitória hoje? Com certeza, valemos muito mais que os 200 milhões que foram oferecidos há 2 anos e 2 meses, que é quando eu estou no clube. Se for olhar do ponto de vista do patrimônio físico, vale mais que 1 bilhão. Se for botar a base de tudo mais, isso tem que ser, tem que ser da ação os técnicos, né? Para avaliar da área, porque o site às vezes aqui erra também. Temos que saber Valuation, os clubes que viraram o SAF no Brasil. Ele vai fazer uma avaliação dos clubes aí, Vasco, Bahia, enfim, Curitiba, para ver quanto é que vale mesmo o Vitória. Ele disse que a princípio só o clube ali vale 1 bilhão de reais para poder virar SAF. Ele vai ter que ver a estrutura, essa coisa tudo direitinho, e o que se sabe aí que o Fábio Mota já admite, né, essa possibilidade do Vitória virar SAF. 18h57, tem alguma aí, Zazito? Tem aqui com a chegada de Luan do Grêmio, ex-Grêmio Corinthians, estava marcada para as 14h30 de hoje. Então, o atacante Luan já chegou aqui em Salvador e já está praticamente integrado o elenco da equipe do Vitória. 18h58, Gabriel falando aqui, já terminou, chegamos ao final de mais um programa Esporte Entre Amigos. Agradecer a audiência de todos vocês, muito boa noite e até amanhã, se Deus permitir. Boa noite, minha querida Benimbal, boa noite, galera de Humildes e região. Amanhã estaremos aqui com mais um Esporte Entre Amigos, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? A Mix Bahia FM acabou de apresentar Esporte Entre Amigos. Tudo que rola no mundo do esporte, você ouve aqui. Esporte Entre Amigos.